Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O nosso devocional de hoje, nós vamos estar dando continuidade a uma série de mensagens, de devocionais, aonde nós estamos meditando sobre o orar no Espírito, onde nós estamos trazendo alguns pontos específicos que esclarecem, tiram dúvidas, e hoje nós vamos estar falando exatamente orar no Espírito, mas tirando aquela dúvida. Pastor, eu vou orar com o meu entendimento ou eu vou orar com o Espírito? Bom, se você tem acompanhado a nossa série de mensagens, você sabe que orar no Espírito e orar em línguas é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo traz a todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo. E fala uma nova linguagem, uma linguagem sobrenatural, onde humanamente ninguém entende, a não ser que Deus dê a interpretação. Mas na sua essência de oração, nessa linguagem sobrenatural, nessa linguagem que não faz sentido nenhum para nós seres humanos, ele fala mistérios com Deus. E que gera uma oração conforme a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo gera uma oração no nosso espírito, onde o nosso espírito ora, e eu vocalizo, né, tudo aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de mim, eu vou vocalizando. Não faz sentido nenhum, muitas vezes, para os meus ouvidos. Mas para Deus faz todo sentido, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. E a Deus fala mistérios. E quem ora em línguas, a Bíblia diz que é edificado. Ou seja, essa palavra edificar, ela não quer dizer fortalecer, mas ela quer dizer construir. Conforme eu oro em línguas, é construído algo dentro de mim. É construído algo que me fortalece, que cria estrutura para que eu possa suportar todo e qualquer tipo de situação, né? Esse é o objetivo da oração em línguas, é edificar a mim, né? Quem ouve falando em línguas não é edificado, né? Para alguém ser edificado, você precisa profetizar, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, ser curado. Mas quem ora em línguas edifica a si mesmo, ok? Então, se você não assistiu aos outros devocionais, eu convido você, nos dias anteriores, né? Você ir acompanhando para que você possa entender, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre orar com entendimento ou orar com o Espírito. Mas eu quero poder orar por você nesse momento, consagrando esse dia ao Senhor, e logo depois da oração, nós já vamos entrar com um texto para que nós possamos aí meditar, tá bom? Então, curva sua cabeça. Querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos consagrar ao Senhor esse devocional de hoje, Pai. Essa palavra onde nós estamos falando sobre o orar no Espírito, aonde o Senhor venha trazer entendimento, palavra, sabedoria, compreensão ao coração desse irmão e dessa irmã. Consagra ao Senhor a vida deles, consagra ao Senhor o dia e tudo aquilo que eles forem fazer hoje, Pai. Pedindo ao Senhor a proteção, a direção, o cuidado para com a vida deles, guardando e protegendo a saída e a chegada dos teus filhos. Guarda também, Pai, a família, o casamento, os filhos e tudo que eles forem fazer hoje, tudo que as mãos deles se proporem a fazer, venha a ser próspero hoje, venha haver prosperidade em tudo que eles vierem fazer, Pai. E tudo seja sempre para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém, queridos? Então vamos lá. Partindo do pressuposto que eu já sei o que é orar em línguas, como eu já disse, eu dei aqui um pequeno repeteco, né? Aqui uma pequena revisão, aqui logo no começo da mensagem, e eu convido você, incentivo você a ver as outras mensagens também nos dias anteriores. Partindo do pressuposto que você já sabe o que é orar em línguas, você pode se perguntar, tá, pastor, se eu agora sou batizado com o Espírito Santo, estou orando em línguas, o que eu devo fazer? Eu oro só em línguas ou oro com entendimento? Com a minha mente, né? Orar com entendimento é orar com o meu vocabulário normal, no meu português normal. O que eu devo fazer? Isso, querido, deu muito o que falar nos tempos lá de Coríntios, com a igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios, as pessoas elas se moviam muito nos dons do Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele teve que chegar e trazer alguns ensinamentos importantes para eles. Ok? Teve que trazer alguns ensinamentos importantes para eles. Então vamos aqui acompanhar o que o apóstolo Paulo incentivou eles a fazer. 1 Coríntios, capítulo 14, verso do 12, né, do verso 12 até o verso 17. Verso 12 ao verso 17. Vou colocar na tela e você acompanha comigo. Diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ora para que possa interpretá-las. Pois se oro em línguas, presta atenção agora, se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Queridos, então o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que na igreja vai visitar pessoas que muitas vezes não têm instrução, muitas vezes está visitando a igreja, muitas vezes nunca ouviu falar em línguas. E se ouve você falando em línguas muitas vezes, vai achar que você é louco. Se vê aquele grupo gritando, né, orando em línguas, numa linguagem que ninguém entende, a pessoa vai ficar desconfortável e vai falar, só tem louco aqui nesse lugar. E aquela pessoa ela não é edificada. E a igreja, queridos, na igreja, a igreja é um lugar de edificação. É o lugar onde a pessoa vai para ser edificada, com a palavra ou com uma profecia, de alguma forma. Ok? Então, o apóstolo Paulo estava ensinando aquelas pessoas o seguinte: na igreja, você pode, muitas vezes, falar em línguas, porque existe uma variedade de línguas que ela equivale à profecia, aonde uma pessoa ela fala em línguas e alguém interpreta. Ele equivale à profecia, ok? Então existe essa variedade de língua. Pode acontecer na igreja? Pode, não tem problema. Pode profetizar na igreja? Deve. Mas o apóstolo Paulo diz que se você ficar só falando em línguas na igreja, a pessoa que muitas vezes está chegando na igreja, ela não vai ser instruída, ela não vai ser edificada e ela vai ter uma ideia errada. Ela vai ter uma ideia errada, ela vai chegar numa conclusão errada do que é o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele diz o quê? O que eu vou fazer então? Já que eu oro no Espírito,
que eu vou fazer? Eu vou orar com o meu entendimento ou vou orar em línguas? O apóstolo Paulo diz, você vai fazer os dois. Só que você vai ter o discernimento de como fazer isso. E aqui eu vou ser mais claro e mais direto para você. Você pode orar em línguas o tempo que você quiser. Oração em línguas, queridos, é o único dom que você pode usar ele a hora que você quer. Dirigindo, trabalhando, passeando, fazendo compras, lavando louça. Você pode orar em línguas a hora que você quiser. E não necessariamente você precisa ter um volume alto, gritar, mas você pode apenas balbuciar, ou seja, você pode apenas soltar pequenos sons, como se estivesse apenas cochichando, como se você estivesse cantarolando, cochichando, onde ninguém ouve, só você e Deus. Então, na igreja, o que é incentivado? Claro, se a igreja estiver se movendo nos dons, você pode orar em línguas, você pode orar em línguas. Mas leve em consideração o quê? Que muitas vezes quem está do seu lado, na frente ou atrás, muitas vezes não é instruído. Então o que seria mais sábio você fazer? Você orar com o seu entendimento, para que aquela pessoa que está ali visitando, ela também possa participar, possa se abrir e orar com o seu entendimento também. Mas, se você também quiser, você pode estar orando em línguas dentro da igreja, somente você e Deus, tá? Se você pegar toda a leitura ali do capítulo 14, mais exatamente no verso 28, que eu vou colocar aqui para você, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele diz, capítulo 14, verso 28 de 1 Coríntios, diz: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha só, falando consigo mesmo e com Deus. Se o Espírito Santo não está fazendo você ter nenhum tipo de variedade de línguas, que equivale à profecia, né? Que é o você falar em línguas e alguém interpretar, então fique calado e você pode estar orando em línguas só você ali, entre você e Deus, consigo mesmo e com Deus, né? Ou seja, você pode balbuciar, cochichando você e Deus, onde ninguém vai ouvir, você não vai atrapalhar ninguém e também não vai trazer um entendimento errado para quem esteja visitando a igreja. Ok? Então, como que eu devo orar? Com o meu entendimento, né? Mas também orar com o meu espírito. Eu preciso só ter coerência de como eu vou fazer isso. A coerência é algo fundamental, ok? Agora, dentro desse princípio que eu sei agora, que eu posso orar com os dois, dentro da igreja, o mais indicado é que você ore com o seu entendimento, né? Orar com o seu entendimento, ou você orar, você e Deus ali, baixinho, né? Orando ali em línguas mais baixinho, para não atrapalhar ninguém. Você também tem que saber que orar em línguas, você não usa a sua mente, né? Isso é algo importante também, por isso que a gente fala orar com entendimento ou orar com o espírito. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Você viu que o texto que nós lemos diz exatamente isso, que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. É ele que está orando, mas a minha mente ela fica infrutífera. Como assim, pastor? Como assim minha mente fica infrutífera? Exatamente. Presta atenção. Não é o Espírito Santo que está gerando a oração em você? Não é? Ele que está gerando? Você só não está pronunciando o que ele está recebendo? O que você está recebendo dele? Ótimo. Ou seja, você não está usando sua mente. Você está repetindo o que o Espírito Santo está desenvolvendo em você. Os gemidos inexprimíveis. Então sua mente ela está infrutífera. E só para provar isso para você, teve uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita em 2008 na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, sobre a oração em línguas. E eu vou mostrar para você
o que acontece, queridos? Uma das conclusões que se chegou nessa oração em línguas. Só para você entender melhor. Eu vou aumentar aqui a tela, só para que fique mais fácil para você poder ver. Para você poder ver, e vou colocar na tela aí para você. Tá? Ó, coloquei na tela aí para você poder acompanhar comigo. Vou mostrar para você aonde foi feita essa pesquisa. Ó. Em 2008, na Universidade da Pensilvânia, né, foi divulgada uma pesquisa de um estudo médico provando que a oração em línguas é uma prática espiritual e não filosófica. Tá vendo? E aqui embaixo, queridos, olha só que interessante a conclusão que foi chego lá. Olha só. Quando os participantes do estudo oraram em sua língua nativa, no seu idioma natural, sua atividade cerebral indicava um comportamento normal para a fala no lobo frontal. No entanto, olha só que interessante isso aqui. Quando oraram em línguas, sua atividade cerebral mostrou algo extremamente diferente. A pesquisa mostrou que o lobo frontal, a parte do cérebro que controla a linguagem, estava ativa quando eles oraram na língua nativa, mas na maior parte ficou quieto quando eles oraram em línguas, disse o pesquisador. Vocês viram só, queridos? Então, quando a pessoa ora em línguas, o que os pesquisadores descobriram era o que a Bíblia já dizia. A mente fica infrutífera. Enquanto eles estavam falando, orando com o seu idioma normal, foi colocado que o lóbulo frontal, que é o responsável pela fala, né, responsável pela fala, pelas atividades normais, né, ela mostrou algo normal, como de todo mundo que fala, né, que ora, normal. Mas quando eles começaram a orar em línguas, mesmo eles trazendo a fala, mesmo eles vocalizando, a mesma parte do lobo frontal viu que não tinha atividades significativas. Ou seja, eles conseguiram chegar à conclusão exatamente daquilo que a Bíblia já estava dizendo. Olha só que interessante, queridos. Então, quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, porque o meu espírito está orando. A minha mente está infrutífera, ou seja, eu posso orar em línguas e dirigir, eu posso orar em línguas e escrever, eu posso orar em línguas e ler, eu posso orar em línguas e fazer uma atividade física. Então, quando eu oro em línguas, eu não uso a minha mente. É o meu espírito que está orando, e ele está sendo edificado. Agora, quando eu oro no meu idioma normal, daí sim eu uso a minha mente, aonde eu devo usar para poder orar na igreja, junto com os meus irmãos, junto com os visitantes da igreja, né? Para não criar nenhum tipo de escândalo ou de má interpretação. Amém, queridos? Eu espero que a gente possa ter sido bem assim, exato, bem pontual, para que nós possamos ter respondido às suas dúvidas. Esses pontos que nós estamos trazendo são pontos e questionamentos comuns que as pessoas normalmente têm e que o apóstolo Paulo teve que ensinar à igreja de Coríntios. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.